Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar Zagor Nova Série Volume 4. Bom, essa estrutura de nova série é uma coisa que a Mitos tem apostado, né, para alguns personagens. Ela faz sempre uma espécie de série clássica e a nova série. Dylan Dog é assim, tem a mensal lá Dylan Dog, que a gente chama de... Bom, o título só Dylan Dog, mas a gente costuma chamar para diferenciar de série clássica ou série regular, e aí tem Dylan Dog Nova Série. Júlia também tem isso, tem Júlia saindo com a republicação desde o início, e agora vamos ter uma Júlia em formato italiano, que talvez, não sei se vai se chamar nova série, mas é bem possível. Antes já havia a J. Kendall Aventuras de uma Criminóloga, que vai ser cancelada para dar lugar a essa nova série da Júlia. E também tem Zagor Classic e Zagor Nova Série. É uma estrutura que a Mitos tem adotado para os personagens de Bonelli, para publicar ao mesmo tempo histórias antigas e histórias atuais. Particularmente uma estrutura que eu curto, assim, acho que... Bom, para mim, essas séries são descobertas, né? Tanto as histórias novas quanto as antigas, mas acaba agradando um pouco a gregos e troianos, né? Tem gente que gosta mais das histórias antigas, ou, bom, não tem as histórias antigas, gente que prefere as histórias atuais. No caso do Zagor, embora eu esteja aí comprando as duas coleções, estou atrasado na Zagor Classic, eu tenho um apreço maior pelas histórias atuais. Gosto bem mais das histórias atuais e, para falar a verdade, tenho gostado cada vez mais. Fui perceber o quanto que eu estou curtindo Zagor esses dias aí. Bom, minha família, né? Eu, minha esposa, meus filhos, fomos com meus pais para um sítio. E eu fui separar os quadrinhos que eu levaria para ler. Não sabia que não ia ter muito tempo, mas talvez tivesse um pouco à noite. Falei, cara, eu quero levar quadrinho que eu vou curtir ler. Que, bom, quadrinhos que tem uma pegada mais leve, que são divertidos, que eu tenho certeza que eu vou curtir. Cara, Zagor foi o primeiro escolhido, sabia? Um volume de Zagor Nova Série. Foi logo de cara, foi um dos primeiros que eu peguei. Enfim, né? Bom, de todo modo, né, para falar o quanto que eu tô curtindo o Zagor, mas para conversar com vocês, como é que sobre essa edição. E essa edição é uma edição muito volumosa. Ela tem 324 páginas. Essa Zagor Nova Série costuma ser um tarugo mesmo. Por quê? Porque ela sempre traz histórias completas, sempre traz histórias completas. Isso faz com que o número de páginas varie. Aqui, por exemplo, nós temos uma história que saiu em 4 edições da mensal italiana do Zagor, que foi os números 642 a 645. Isso foi de janeiro a abril de 2019. O roteiro da história é do Moreno Burattini, autor que o nome dele é intrinsecamente ligado ao nome do Zagor, né? A gente lembra do Burattini, lembra do Zagor. Bom, lembra do Zagor, lembra do Burattini. É o principal escritor do Zagor hoje em dia. E os desenhos são do Ban Kerak. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dos desenhos. É uma história que vai envolver a Biblioteca de Alexandria e a filósofa Hipátia. É uma história que fala sobre o legado dessa filósofa e também o legado da Biblioteca de Alexandria. Para dar alguns elementos para vocês entenderem, parte da Biblioteca de Alexandria teria sido transportada para o território que no futuro seria os Estados Unidos. Isso aconteceu, claro, isso aqui é uma ficção, tá? Vamos lá. Eu sei que é meio óbvio, mas hoje em dia é importante fixar às vezes, né? Então, para salvar esses textos de uma destruição que a filósofa já antevia, foram transportados para a América, né, para o que seria a América. A ideia inicialmente não era ir para esse local, mas por alguns acidentes do percurso, acabou indo para o território que seria a América no futuro. Bom, e nessa história aqui, o que nós vamos ver? Vamos ver um grupo de estudiosos, de pesquisadores de Harvard, indo atrás desses textos. O Zagor vai encontrar esse grupo massacrado, e só vai haver um sobrevivente. E é a partir daí que a história começa de fato. É uma história que não tem pegada sobrenatural, não tem isso, mas que envolve segredos e mistérios da antiguidade. E além disso, e aqui vai um certo spoiler, mas se eu não desse esse spoiler, eu não conseguiria comentar um elemento que eu acho bem importante da trama, que é o seguinte, essa história ela fala sobre o lugar da mulher
na sociedade do século XIX? A vilã é alguém que é motivada pelo ressentimento de sempre ter sido relegada a posições mais subalternas no seu campo de pesquisa e que não tem a esperança de ser diferente, a não ser que seja algo bombástico e que não tenha nenhum homem ao qual ela ficaria à sombra. A crueldade que essa vilã demonstra acaba tendo raiz na condição social das mulheres, assim, condições que ela julga poder romper, mas que ao fim, e aqui está certa tragédia, são reafirmadas. Assim. Há uma comparação dela com a filósofa que buscou salvar a Biblioteca de Alexandria. São duas mulheres em contextos difíceis para as mulheres, só que são duas mulheres que adotam métodos completamente diferentes. Esse é aquele tipo de história que traz a ideia de que os fins não justificam os meios, que meios perversos podem perverter, inclusive, causas que são muito justas. Só que a história também mostra, por outro lado, que a estrutura social ela pode ser algo muito difícil de se romper e que pode se julgar estar se rompendo e ela ser reafirmada. A trama mostra bem isso. Algo que eu penso assim, em termos da narrativa, é que a história poderia ser um pouco mais curta. Eu tive essa sensação às vezes. Mas o tamanho da história é também um pouco fruto da estrutura narrativa. A história o que nós temos aqui? A trama começa com o Edgar Allan Poe, que é um membro de uma sociedade secreta que lida com, vamos colocar assim, com acontecimentos estranhos e absurdos e sobrenaturais ou não. A sociedade secreta ela já apareceu em outras histórias do Zagor. Então nós vemos o Edgar Allan Poe numa reunião da sociedade secreta e nessa reunião que a história é contada. Só essa situação do Edgar Allan Poe, ela vão 15, 20 páginas. Vão 15, 20 páginas. Isso é interessante, mas não acrescenta a trama. Às vezes dá um pouco até a impressão de que isso foi para talvez fechar o número de páginas, enfim. Se torna a história lenta, ruim? Não. Mas em alguns momentos eu acho que talvez ela fosse mais intensa se tivesse menos páginas. Os desenhos são bem bonitos. Eu já mostrei aqui para vocês. São desenhos que eu vou dizer que são desenhos meio old school. Por que eu digo que eles são old school? Não porque são, sei lá, é desenho velho, é ruim. Não é isso não. Mas, até porque não é. Se eu falasse isso, eu estaria falando um absurdo. Né? Eu estaria falando uma bobagem sem tamanho. Mas porque ele parece conscientemente homenagear o traço do Galliano Ferri, que é o criador gráfico do Zagor. Inclusive tem uma pose aqui que é de uma capa icônica do Zagor. A pose aparece na história. E a trama, minha gente, vai nesse sentido que eu comentei com vocês. Não vou entrar em mais detalhes para não dar spoilers. Mas é aquele tipo de aventura que o Zagor costuma ter. Né? Enfrenta índios, enfrenta homens brancos instrumentalizando os índios. O Zagor, como eu vou já repetir aqui várias vezes, é talvez o que de mais próximo da Bonelli tem de super-herói. Só que é um super-herói no começo do século XIX. E uma coisa que eu acho muito legal, e eu fico feliz de reafirmar isso aqui agora no final do vídeo, é que parece que o Zagor ressuscitou no nosso país. Né? Parece que o Zagor ganhou nova vida. Se a gente estivesse pensando no Zagor há 2 anos atrás, tinha aquela revista em formatinho que estava para ser cancelada. E agora, bom, o Zagor Clássico já passou aí de 10 edições, na verdade está na edição 10. A Zagor Nova Série está indo para a 6ª edição, ou seja, 2 edições em formato italiano, propostas bem distintas. E, bom, o personagem está sobrevivendo. E está sobrevivendo. Não sei como é que são as vendas, não acho que são estrondorosas, mas me parecem vendas melhores do que tínhamos no passado. As 2 séries estão se mantendo. E eu fico contente, porque, como eu disse, é um personagem que eu tenho gostado cada vez mais. As suas histórias me são muito simpáticas. E são histórias das quais eu nunca sei o que esperar. Se vai ser uma trama realista, se vai ser uma trama de fantasia, uma trama de ficção científica. Enfim, tá aí o meu olhar sobre Zagor Nova Série, volume 4. Eu não disse o nome da história, né? Deixa eu pegar aqui o nome da história. É Expedição no Deserto. Expedição no Deserto. Enfim,
É isso, minha gente. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, dá aquele teu joinha, compartilhe. Já sabe desse jabás, né? Não esquece de botar o comentário. Você está acompanhando os Águas Nova Série, está gostando, não está gostando? Deixa aí nos comentários. Isso é bem importante para o canal. Isso é bem importante para o canal. Isso ajuda a movimentar o algoritmo, mas não só isso, né? Isso me ajuda a estabelecer uma conversa com vocês. Nem sempre eu consigo responder como eu gostaria, mas eu sempre leio e levo muito em conta aquilo que a galera fala. Então bota o teu feedback aí sobre os Zago, o que você está achando dessa nova série. Lembrar que tem o link da Amazon na descrição, vou colocar o link para todas as edições da Zago Nova Série, Zago Clássico, caso alguém tenha interesse, usando os links do canal, ajuda demais o canal. Mesmo que você vá comprar alguma outra coisa, que não propriamente o quadrinho, se você entrar por esses links, você ajuda muito o canal, tá? Enfim, minha gente, é isso, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.